Olá, professor! Olá, professora! Sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial do Sistema Interativo de Ensino. Neste vídeo, vamos conversar um pouco sobre a alfabetização e os métodos. Essa é uma questão recorrente nas conversas e debates entre professores. São muitos os fatores que contribuem para essa preocupação. Mas um fator que prevalece como motivador dessa questão é a diferença que há entre o que as pessoas compreendem sobre o que se ensina na alfabetização inicial. Se ensinam textos, letras, sons, sílabas. Entre os métodos sintéticos mais conhecidos no Brasil, encontra-se os métodos silábico e fonético, que partem das letras e dos sons desde a fase inicial da alfabetização. Em outro polo, encontram-se os métodos analíticos, como o da palavração, que prioriza o trabalho com as palavras para depois chegar ao valor sonoro de sílabas e grafemas. Mas tanto os métodos sintéticos quanto os analíticos consideram que a criança precisa ler e escrever antes de produzir textos reais. Esses métodos também enfatizam o papel de estímulo do adulto e o alto nível de controle por parte do professor. Nesses casos, o ensino prevalece sobre a aprendizagem. Entre essa antiga polaridade surge o construtivismo, que não é um método e nunca se propôs a ser. O construtivismo trouxe uma nova fundamentação e concepção sobre a alfabetização, dando valor a como as crianças percebem o funcionamento da língua escrita no processo de alfabetização, especialmente com as pesquisas de Emília Ferreiro. Essa consideração das hipóteses infantis é um elemento muito importante e válida em diversos sentidos, mas ocorreram interpretações do construtivismo com uma tendência de desmetodização. Mas então, o que é método, professor? Método é um conjunto de procedimentos que orientam as diferentes facetas de aprendizagem do sistema de escrita. Segundo Soares, ter método de alfabetização é ter um embasamento linguístico e cognitivo para orientar os seus procedimentos de ensino. Mas para os métodos contemplarem a alfabetização e letramento, eles deveriam envolver procedimentos específicos, tanto para as atividades de leitura, com as estratégias de leitura, quanto para as atividades de análise do sistema de escrita. Por isso, a professora Magda Soares fala da necessidade do uso de métodos, no plural. Percebe-se, então, que para alfabetizar letrando é necessário utilizar textos para ler, textos reais e não textos para aprender a ler, como os textos artificiais, sem função sociocomunicativa, como aqueles da antiga cartilha. Você deve estar percebendo que para alfabetizar letrando, com os recursos que as pesquisas acadêmicas e práticas recentes nos indicam, não se deixa de lado o trabalho com as unidades menores da língua. Na metodologia adotada para o Sistema Interativo de Ensino, partimos dos vários gêneros textuais próximos ao cotidiano infantil, mas também trabalhamos com análise das frases, palavras, letras e sons, conforme cada um deles contribui para a compreensão das propriedades do sistema de escrita alfabética. O cuidado e planejamento das ações pedagógicas, professor, é muito importante, mas o processo de aprendizagem do aluno deve ser o centro, pois consideramos que a atividade cognitiva, ao interagir com a linguagem escrita, é a base para a alfabetização. Essa aprendizagem não ocorre independentemente dos fatores sociais, culturais e econômicos. Cada criança tem um ritmo de aprendizagem influenciado por sua bagagem cultural e por todo o seu contexto social, familiar, escolar ao seu redor. Tenha sempre em mente os objetivos e procedimentos necessários para que os seus alunos participem de atividade de letramento com atenção às estratégias de leitura. De igual forma, articule as atividades de análise das unidades menores da língua, reconhecendo as propriedades do sistema de escrita que seus alunos estão compreendendo e que ainda precisam compreender. A professora Magda Soares afirma que ao alfabetizar dessa forma, não há como não aprender a ler e escrever. Professor, foi um prazer estar com você. Até a próxima!